sabe o que é coesão por substituição? Pois é, hoje nós vamos falar sobre um tipo de coesão referencial específico, que é exatamente esse por substituição. E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente na área, mais uma vez aqui no Brasil Escola, hoje para a gente falar sobre um tipo de coesão muito específica. Nós vamos falar hoje de coesão referencial por substituição. Então, a gente entende, né, dando um parâmetro geral aqui, que coesão textual é, na verdade, a parte da linguística responsável aí por fazer a conexão entre as partes do texto, né? Então, um texto funciona porque você tem elementos ali que se conectam. Termos pouco significativos às vezes, como é o caso das preposições, até termos que já são mais significativos, como é o caso dos advérbios. Então a gente tem vários recursos que podem ser utilizados não só com esses conectivos, mas também por meios de fazer essas pontes entre as partes do texto e fazer isso funcionar. Há diversos recursos de coesão que a gente pode utilizar dentro do texto, só que esses diversos tipos estão organizados em dois grandes grupos, a coesão referencial e a coesão sequencial. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre um tipo específico de coesão referencial, que é a coesão por substituição. Bom, o nome é autoexplicativo, né? Coesão referencial por substituição. Então quer dizer que eu estou utilizando referências e substituindo termos, né, dentro do meu texto para evitar a repetição ou mesmo para poder fazer essa ligação entre as partes. Pronomes, epítetos, palavras que complementem o sentido daquela a qual a gente se refere costumam ser empregados aí para que a gente possa fazer a coesão referencial por substituição. E aí tem uma poeta maravilhosa chamada Wisława Szymborska, e eu vou ler um texto para você agora, né, em que a gente fala um pouquinho da vida dela, mas basicamente eu estou usando esse texto só para duas coisas. Primeiro, para divulgar essa poeta incrível, e segundo, para a gente poder verificar como é que a coesão referencial por substituição pode acontecer dentro de um texto. Maria Wisława Anna Szymborska, ou simplesmente Wisława Szymborska, foi uma escritora polonesa nascida em Kornik em 2 de julho de 1923 e falecida em Cracóvia em 1º de fevereiro de 2012. A poeta foi agraciada com o Prêmio Nobel de Literatura do ano de 1996. A também crítica literária e tradutora, viveu em Cracóvia, onde se formou em filologia polonesa e sociologia pela Universidade Jagiellonica. A extensa obra da polonesa, traduzida em 36 línguas, caracteriza-se por uma poesia repleta de ironias cirúrgicas, as quais favorecem o mais cru da humanidade dentro dos contextos histórico e biológico. Também chamada de Mozart da poesia, foi igualmente laureada por outro grande prêmio da literatura, o Prêmio Goethe, um dos mais importantes do mundo. A extensa carreira da literata, além da qualidade irretocável de seu trabalho, garantiu a ela um lugar de destaque na poesia do leste europeu. Como você vai ver agora, né, dentro desse texto há vários termos que referem-se à nossa querida poeta Wisława Szymborska, porém sem mencionar novamente o nome dela. Esse recurso que foi empregado nesse texto e em tantos outros textos com os quais a gente tem contato é exatamente a coesão referencial por substituição. Então, ao invés de ficar usando o nome dela, nós utilizamos epítetos, nós utilizamos sinônimos e palavras que estão relacionadas a ela. Então, acompanha comigo aí, o texto vai aparecer com essas palavrinhas grifadas. Essas palavras estarão em destaque e elas desempenham esse papel, portanto. Então o texto começa lá falando o nome dela, né, o nome completo e tudo mais. Aí depois fala assim, foi uma escritora polonesa. Então observe que escritora polonesa é uma palavra que substitui o Wisława Szymborska, claro, dentro desse contexto. Se eu simplesmente pegar a palavra escritora ou simplesmente a expressão escritora polonesa, não dá para a gente saber que se fala exatamente dessa poeta. No entanto, dentro deste texto, isso vai funcionar dessa forma, né, fazendo essa substituição. Depois nós temos a expressão falecida, né, falecida em Cracóvia. Então, nascida em Kornik e falecida em Cracóvia. Então, nascida e falecida são palavras que estão relacionadas aí, né, a Wisława Szymborska. A poeta foi agraciada, né, então o termo poeta aí está substituindo novamente o nome dela. Há também crítica literária e tradutora. Então, crítica literária e tradutora são também termos relacionados
a escritora, né? E depois a gente tem assim, a extensa obra da polonesa. Bom, de qual polonesa se fala, né? A coesão, ela mobiliza os elementos que estão ali dentro. Então, não se fala de qualquer polonesa, não se fala de outra coisa polonesa que não seja essa escritora. Então, nesse contexto, o que está em destaque aqui é ela, né? Aqui a gente tem a função referencial, né, da linguagem predominando, porque é um texto informativo, um texto que traz informações sobre essa poeta e, portanto, polonesa, que só pode fazer referência a ela, né? Então depois a gente tem mais o termo Mozart da poesia, também chamada de Mozart da poesia, né? Então esse Mozart da poesia é um epíteto, é tipo um apelido, né, que foi dado a ela e que dentro do texto ajuda no processo de substituição, além de enriquecer o texto, né? Quando você traz um epíteto como esse, Mozart da poesia, você traz outras referências que ajudam não só a fazer a conexão, mas para ampliar o sentido do texto e para valorizar também, né? Por fim, a gente tem a extensa carreira da literata, então o termo literata aqui se refere a ela, né? E depois a gente tem o pronome ela, ok? Que é o pronome feminino aqui, né? O pronome pessoal do caso reto, ela, que também está fazendo referência à poeta. Então, basicamente, né, quando a gente destrincha um texto, a gente vai encontrar inúmeros recursos de coesão. Aqui eu estou identificando somente os de coesão por referencial por substituição. Então existem muitos outros recursos aqui dentro desse pequeno texto que fazem com que haja uma cola, uma conexão, uma ligação entre essas partes e que permita, portanto, que o texto tenha sentido, que a gente consiga compreendê-lo, consigamos, por exemplo, antecipar informações, exatamente porque a coesão vai mobilizando esses elementos e vai promovendo a fluência do texto com naturalidade. Assim, quando a gente não usa recursos de coesão, o texto é mais difícil de ser compreendido. Se a gente vai para o campo da poesia, por exemplo, nós vamos encontrar muitos poemas que não se utilizam desses recursos convencionais de coesão. A coesão se dá por outros meios. E aí, se a gente pegar o texto para lê-lo sem pensar nele como um texto poético, a gente provavelmente vai dizer que é um texto incoeso. Tá? Não é porque aí a gente está falando de outro recurso textual, a gente está falando do gênero lírico, né? Em que se permite esse tipo de utilização dos recursos, né? E de rompimento com os próprios recursos sintáticos também, até para que eles possam ser reinventados e possam ser recriados dentro da própria poesia, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido a lição de coesão referencial por substituição e que você preste atenção na hora de escrever para poder utilizar esse recurso, porque ele com certeza, além de manter a conexão entre as partes, ele vai valorizar o seu texto, ele vai enriquecer o seu texto, né, desses recursos todos que ampliam a percepção e o entendimento do próprio conteúdo, tá bom? Muito bem, muito obrigado aí por você ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá o like aí pra gente. Não esquece de seguir a gente também nas outras redes sociais para você ficar sempre bem informado sobre tudo que tá rolando. Falou? Valeu e até mais!